Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis, sempre procurando estar junto com vocês. Como é importante estar na presença de Deus e poder buscar a sua presença, estar junto com o Senhor e juntamente com vocês, né? Nessa quarta-feira, uma noite bonita, gostosa, um clima muito bom, né? Antivéspera de feriado, sexta-feira é um feriado prolongado aí, vem sexta, vem sábado, é uma benção, e nós estamos aí na benção, né? Quero dizer para todos vocês que nessa quarta-feira é dia de escola de discípulos. E nós estamos nessa escola de discípulos. Boa noite, Ana Magalhães, junto com seu esposo Adélcio, a dupla dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos. Boa noite, Egilson. Egilson. Deus te abençoe, Egilson, a paz do Senhor Jesus Cristo. Também chegando junto aí, o presbítero Rogério, né? Eu não sei se é o presbítero Rogério ou se é missionário de Leuso, né? Mas deve ser um dos dois. Tá o casal na foto, né? Eu acho que essa foto aí é do Rogério. Não, é a da Edileuza. É da Edileuza. Boa noite, missionário Edileuza. A paz do Senhor Jesus Cristo. Rogério comeu cuscuz hoje de manhã e depois ligou para mim hoje. O Rogério hoje estava animado hoje. Graças a Deus, né? Patrícia Araújo, boa noite, Patrícia. Um abraço para minha amiguinha Valentina. Um abraço para Valentina, né? Eu acho que a Magali também está aí. Magali! Boa noite, Magali, a paz do Senhor. Um abraço para o povo amigo de São Vicente, né? São Vicente, Cubatão, Santos, Baixada Santista, Praia Grande, Bertioga, todo mundo aí reunido. A Meire! Um abraço para a Meire. A Meire, o seu esposo, meu amigo, meu parceiro, Zeca. Um abraço para o Zeca. Meire, um abraço para a mamãe, Meire. Manda um abraço para a mamãe aí, viu? Diga para ela que eu estou mandando um abraço. Vicentinho, o homem que levou chuva para a região do Cariri, aí no Crato, do Ceará. Depois que o Vicentinho foi morar no Crato, nunca mais o Crato foi o mesmo. Agora a chuva está sempre lá, graças a Deus, né? Deus abençoe. Que o Senhor abençoe todos vocês aí. E vamos juntos aqui começar a nossa escola de discípulos. Nós estamos no livro de Tiago, né? O livro de Tiago que tem como tema, o livro de Tiago, ele tem como tema, né? Como saber se minha fé é verdadeira, né? E tem alguns tópicos que nós já estamos trabalhando no capítulo 2, né? Livro de Tiago, capítulo 2. Manda boa noite para todos eles aí, Miri, em nome de Jesus. No capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 26. Do versículo 1 ao 13, nós trabalhamos nesse tema, a fé testada. Do versículo 14 ao 17, nós trabalhamos nesse tema, a fé morta. Do versículo 19, nós trabalhamos nesse tema, a fé dos demônios. Do versículo 20 ao 26, nós estamos trabalhando na fé salvadora. E nós vamos encerrar aqui hoje a fé salvadora. Dentro da fé salvadora, nós também falamos alguns pontos. Primeiro ponto, a fé salvadora está baseada na palavra de Deus. A fé salvadora está baseada na palavra de Deus. Segundo, a fé salvadora envolve todo o ser humano. A fé salvadora envolve todo o ser humano. E nós estamos no terceiro ponto. Nós já encerramos a parte A, mas eu vou voltar para a parte A
poder situar vocês dentro da lição, tá? A fé salvadora conduz a uma ação, a uma atitude, né? Tiago citou 2 exemplos de fé que produziram ação. Primeiro foi o exemplo de Abraão. Primeiro é o exemplo de Abraão e depois o exemplo de Raabe, tá? Lembrando vocês que esse assunto eu já tratei, a fé de Abraão, mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui para situar vocês, tá? Tiago cita 2 exemplos de fé que produziram ação. Primeiro o exemplo de Abraão. Amém? Aí eu mandei vocês ler Gênesis 15, versículo 6, que diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Depois eu mandei vocês ler lá Gênesis 22, do 1 ao 19, onde mostra a obediência de Abraão quando ele é desafiado a sacrificar Isaac, o seu filho, né? A oferecer o seu filho para Deus, crendo que poderia ressuscitá-lo. E ele acreditou que mesmo nas cinzas, Deus poderia levantar Isaac novamente. Você pode ler também lá em Hebreus 11, 19. Abraão não foi salvo por obedecer a esse difícil mandamento. Sua obediência provou que ele já era salvo. Primeiro ele creu em Deus e isso levou ele à salvação. E depois, quando ele é desafiado a sacrificar Isaac, ele é levado ao sacrifício, ali por um modo de obediência, amém? Uma prática, né? Ele colocou a obediência em prática e ali ele provou que a sua fé era uma fé obediente, uma fé prática, amém? Então, para que a fé seja uma fé salvadora, ela precisa ser inteligente, amém? Raciocinar, crer, né? Ela precisa ser emocional, mas precisa, acima de tudo, ser prática, amém? Precisa ser obediente, precisa obedecer a palavra de Deus, tá? Abraão não foi salvo pela fé, mas as obras, quer dizer, mas pela fé que produz obras. Ele foi salvo pela fé que produz obras. Não foi somente pela fé, mas a fé que produzia obras é que salvou Abraão. Como então Abraão foi justificado pelas obras, uma vez que já tinha justificado pela fé? Amém? Tá? Ele já tinha recebido a justiça de Deus pela fé. E depois ele foi justificado pelas obras, para atender a questão humana, né? Pela fé ele foi justificado diante de Deus e sua justiça foi declarada. E pelas obras ele foi justificado diante dos homens e sua justiça foi demonstrada. A fé do patriarca Abraão foi demonstrada por suas obras. Amém? Esse assunto eu já tratei na semana passada. Agora eu vou tratar desse assunto aqui agora, tá? O segundo exemplo, que é o de Raabe. Raabe, uma prostituta que acreditou na palavra de Deus, amém? Enviada pelos espias. Os espias que Josué mandou na frente, deu a palavra para ela creu naquela palavra e ela foi salva, amém? Porque creu naquela palavra. Ela aplicou ali, colocando a fita vermelha na sua janela, amém? Ela obedeceu o que os espias mandou ela fazer e ali ela foi salva, amém? Pela sua obediência. Raabe creu e agiu. Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada. Amém? Quando ela escuta as notícias que estavam acontecendo em torno de Jericó, como o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, que operava por meio de Moisés e depois por meio de Josué, estava fazendo com as vizinhanças de Jericó, ela acreditou nisso, ela creu nisso, amém? E quando os espias foram ali ir na frente para poder espiar e trazer notícia para Josué,
para que Josué fosse preparado para a invasão de Jericó, amém? Ela protegeu os espias. Ela protegeu, defendeu os espias, escondendo os espias, e depois, por um ato de obediência, ela colocou a fita vermelha na sua janela, porque os espias haviam feito com ela essa aliança, amém? Aquela fita vermelha seria um sinal, amém, de que ela morava ali. E toda a muralha em volta dela caiu, menos a muralha onde estava a casa dela. Amém? Por quê? Porque ela creu, tá? Ela ouviu a palavra de Deus e reconheceu que estava em uma cidade condenada. Ela não somente entendeu a mensagem, mas seu coração foi tocado. O coração de Raabe foi tocado. Você pode confirmar comigo em Josué, capítulo 2, versículo 5. Josué 2, versículo 5. Diz assim: quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Amém? Quer dizer, ela protegeu os espias, né? Falou para os mensageiros do rei ali, que foram procurar os espias, que já tinham saído e os espias estavam guardados na sua casa. Amém? Isso foi uma atitude de fé. Ela arriscou a vida dela. Porque se os espias fossem descobertos, amém? Os espias iam ser presos e Raabe também ia ser presa e ia ser condenada à morte. Então, ela arriscou pela fé a sua vida, né? E isso Deus levou em conta. Amém? Deus levou em conta, dando para ela depois a condição de ser a única salva em Jericó, tá? Muito interessante o que ela fez. Depois você pode ler aí todo o capítulo 2, que você vai ver a história de Raabe, tá? Agora você vai lá para o livro de Hebreus. Dá uma olhada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Hebreus 11, 31. Diz assim, olha. Hebreus 11, 31 diz assim a palavra, ó. Assim, pois pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Amém? Raabe foi salva porque ela recebeu bem os israelitas, ela protegeu os israelitas, os espias israelitas. Amém? Aleluia. Ela creu em Deus, ela sabia que aquilo iria trazer benefício para ela. E foi exatamente o que aconteceu. Esses espias fazem uma aliança com ela, amém? Pediram para que ela colocasse uma fita vermelha na sua janela, e com aquela fita vermelha, amém, Deus iria destruir as muralhas em volta da casa dela, mas a casa dela, as muralhas iam ficar de pé e ela ia ser salva. E quando Israel invadisse Jericó, amém, depois que a vitória fosse concedida, eles iriam na casa de Raabe, recolher Raabe e colocar no meio de Israel, salvando Israel, ou salvando Raabe da morte. Amém? Tá? Então você pode conferir lá também essa palavra. E assim fez alguma coisa, protegeu os espias. Ela arriscou sua própria vida para proteger os espias. Mais tarde, ela fez parte do povo de Deus. Você pode conferir lá em Mateus 1, versículo 5. Eu vou até conferir junto com vocês. Mateus 1, versículo 5. Olha que coisa interessante, amém? Ela fez parte da genealogia de Jesus, amém? Uma prostituta que ela não era judia, tá? E Deus fez questão de colocar ela em destaque, colocou ela na genealogia de Jesus. Mateus 1, versículo 5. Olha o que diz aqui, em Mateus 1, versículo 5. Olha que coisa gloriosa que Deus fez com Raabe.
Quando Deus resolve honrar uma pessoa, por essa pessoa provar que a sua fé é uma fé prática, uma fé obediente, amém? Deus vai lá e honra. Olha o que diz aqui em Mateus 1:5. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, aleluia, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foi os pais de Salomão. Olha Raabe aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Raabe acho que foi a tataravó de Davi. Se não foi a tataravó, foi a bisa, né? Amém? Ela fez parte da linhagem de Davi. Amém? E Davi é da linhagem de Jesus. Glórias a Deus. Que coisa linda. Deus honrou Raabe pela sua fé obediente, pela sua fé prática. Amém? Mais tarde ela fez parte do povo de Deus. Você pode conferir, como nós já conferimos, né? Mateus 1:5, e tornou-se membro da genealogia de Cristo. Genealogia de Cristo. Isto é graça que opera a fé salvadora. Amém? A graça de Deus na vida de Raabe. A graça já operava no Antigo Testamento. Amém? É quando Deus favorece uma pessoa pelo seu amor, pelo seu grande amor. Amém? Aleluia. A graça que ele nos ofereceu em Cristo, Raabe também encontrou essa graça. Ela foi beneficiada por essa graça. Deus favoreceu Raabe, não permitindo que ele morresse, que ela morresse junto com todos os homens de Jericó, todas as pessoas de Jericó. Ela foi poupada pela sua fé. Amém? Coisa gloriosa. O apóstolo Paulo diz que, do mesmo jeito que somos destinados para a salvação, somos também destinados para as boas obras. Amém? Então, se eu sou salvo, tá? Eu vou dar provas da minha salvação com as minhas atitudes que provam que eu sou salvo. E entre as minhas atitudes que provam que eu sou salvo estão as minhas boas ações. A minha natureza mudada, transformada, ela tem que ser uma natureza, amém, que desenvolva e pratique as boas obras, as boas ações. Eu fui salvo exatamente para isso, para praticar as boas obras. Tá certo? Vamos lá. Somos também destinados às boas obras. Se a ordenação é determinada no caso da salvação, também é no caso das boas obras. A salvação só é uma fé que não está só. Uma fé viva se expressa por obras, ou seja, uma vida que traz glória a Jesus. Amém? Não basta apenas acreditar.